O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Hoje, quinta-feira, dia 12 de fevereiro, a gente se encontra mais uma vez ao redor da Palavra de Deus. E antes de qualquer explicação, eu preciso dizer algo com muita verdade a você. Eu sei que você chegou até aqui carregando coisas que talvez nem saiba como colocar em palavras. Eu falo das noites em que você deitou a cabeça no travesseiro e sentiu um peso que não tem nome, um cansaço que não é só do corpo, mas um cansaço da alma, um cansaço que o sono não resolve, que o descanso não alcança. Eu falo dos dias em que você acordou e precisou fingir que estava tudo bem, porque as pessoas ao redor esperavam que você estivesse firme, que você desse conta, que você sorrisse, e você sorriu, mesmo com os olhos querendo chorar. Eu falo das vezes em que você pediu a Deus uma resposta, um sinal, qualquer coisa, e o silêncio parecia ser a única coisa que voltava. Eu falo do medo que você sente de tentar de novo, de se abrir de novo, de acreditar de novo, porque da última vez que você confiou, da última vez que você arriscou o coração, a dor veio com tanta força que você pensou nunca mais. Eu falo da solidão que bate mesmo quando você está cercado de gente no trabalho, na família, na igreja, porque às vezes o lugar mais solitário do mundo é estar no meio de uma multidão e sentir que ninguém realmente enxerga o que se passa dentro de você. E eu falo daquela pergunta silenciosa que talvez esteja ecoando no fundo do seu coração há dias, há semanas, talvez há meses. Será que ainda tem espaço para mim? Será que Deus ainda se lembra de mim? Será que eu já fui longe demais para voltar? Se esse é o seu sentimento, este Evangelho não veio por acaso. Ele veio exatamente para você, exatamente hoje, exatamente neste momento em que você está ouvindo estas palavras. Deus não erra o endereço, Deus não erra o momento. O Evangelho de hoje nos traz uma cena que à primeira vista pode parecer estranha, até desconcertante. Jesus vai para a região de Tiro e Sidônia, uma terra pagã, um lugar de gente considerada de fora, de gente que, segundo os costumes religiosos da época, não tinha lugar na mesa, não tinha direito à bênção, não tinha acesso à promessa. E ali, uma mulher pagã, sírio-fenícia, estrangeira, ouve falar de Jesus, vai até ele e se joga aos seus pés. Ela suplica pela filha que está dominada por um espírito impuro. E Jesus diz uma frase que à primeira vista parece dura: deixa primeiro que os filhos fiquem saciados, porque não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. Mas repare bem o que acontece. Essa mulher não recua, ela não se ofende, ela não vai embora envergonhada. Ela responde com uma coragem que nasce do amor desesperado de mãe: é verdade, Senhor, mas também os cachorrinhos debaixo da mesa comem as migalhas que as crianças deixam cair. E Jesus se comove, e Jesus cura, e Jesus acolhe quem o mundo inteiro tinha colocado para fora. Agora eu quero que você escute isso não como uma história bonita de 2000 anos atrás, mas como uma palavra viva que está sendo dita para a sua vida agora. Quando tudo em você diz eu não mereço, quando tudo em você diz eu não tenho direito, quando o medo sussurra eu sou de fora, eu não pertenço, eu não sou digno, Deus responde: mesmo as migalhas da minha graça são suficientes para transformar a tua vida inteira. Você não precisa de um banquete. Uma migalha da presença de Deus já é capaz de curar o que parece incurável. Sabe o que me toca profundamente nesse Evangelho? É que Jesus não estava em território familiar, Ele saiu do conforto, Ele cruzou fronteiras, Ele foi para onde ninguém esperava encontrá-lo, para a terra dos pagãos, para a terra dos excluídos,
para a terra daqueles que a religião oficial tinha deixado do lado de fora. E isso revela algo essencial sobre o coração de Deus. O nosso Deus não fica sentado num trono, esperando que a gente chegue até Ele limpo, arrumado, pronto, com a fé perfeita e as palavras certas. Ele sai, Ele caminha, Ele vai até onde a gente está, mesmo que esse lugar seja o mais distante, mesmo que esse lugar seja o mais escuro, o mais confuso, o mais ferido da nossa existência. Quantas vezes você sentiu que estava num lugar longe demais de Deus? Quantas vezes você achou que tinha ido tão fundo na dor, no erro, no cansaço, na vergonha, que Deus jamais iria até lá? Quantas vezes o medo fez você acreditar que já não havia mais caminho de volta, que a porta tinha se fechado, que o tempo tinha passado? Mas o Evangelho de hoje destrói essa mentira. É nos lugares mais improváveis que Jesus aparece. Ele entra na sua casa quando você não espera. Ele se senta na sua mesa quando você acha que não tem nada para oferecer. Ele fica quando todos vão embora. Ficar quando o mundo diz que não vale a pena. Ficar quando você mesmo já desistiu de si. Ficar quando a situação parece sem saída. Ficar quando o medo é grande demais, quando o cansaço consome por dentro, quando a solidão aperta o peito. Ficar, simplesmente ficar. Esse é o Deus do Evangelho de hoje. Um Deus que não faz contabilidade dos seus erros. Um Deus que não anota as suas falhas num caderno. Um Deus que não diz, eu te avisei e nem você mereceu. Um Deus que olha para você com toda a sua bagunça, com todo o seu medo, com todas as suas feridas, com tudo aquilo que você esconde dos outros porque tem vergonha, e diz, eu estou aqui, eu não fui embora, eu não vou embora. Talvez você não esteja sentindo a presença dele agora. Talvez o silêncio pareça grande demais. Mas eu te digo com toda a convicção do meu coração de padre, o silêncio de Deus não é ausência. O silêncio de Deus é presença que sustenta sem fazer barulho. É a mão que segura você no escuro, mesmo quando você não consegue ver. É o chão firme debaixo dos seus pés, mesmo quando tudo ao redor parece desabar. E olha, eu quero te fazer um convite muito especial neste momento. Se esse Evangelho tocou o seu coração, ativa o sininho aqui do canal, para você não perder nenhuma reflexão. Acompanhe diariamente o Evangelho com a gente, porque cada dia tem uma palavra que foi pensada especialmente para você, para o momento exato que você está vivendo. E agora eu quero te pedir uma coisa simples. Escreve aqui nos comentários o seu nome e uma intenção de oração. Pode ser uma palavra só, pode ser um pedido que está guardado no fundo do peito há tanto tempo que você nem sabe mais como falar sobre ele. Porque ninguém deveria atravessar os dias difíceis sozinho. Ninguém deveria carregar o peso do medo, do cansaço, da solidão, sem ter alguém que reze junto. Escreve ali embaixo: perdão, recomeço, luz, paz, coragem, cura, trabalho, família, saúde. Qualquer que seja a sua necessidade, coloca aqui e a gente vai rezar junto, como uma comunidade que se sustenta na fé e no amor. Eu quero te contar a história da Dona Aparecida, 64 anos, costureira, moradora de Fortaleza, no Ceará. Dona Aparecida ficou viúva há 6 anos. O marido, seu Raimundo, morreu de complicações de uma cirurgia que era para ser simples. Depois da perda, ela passou meses sem conseguir costurar. As mãos tremiam. O cansaço da alma era tão grande que ela não conseguia levantar da cama de manhã. Ela me contou que durante semanas não conseguia nem chorar. Era como se a dor fosse tão funda que as lágrimas não alcançavam. Os filhos moravam longe, um em São Paulo, outro em Brasília, e ela se sentia sozinha naquela casa que agora parecia grande demais, silenciosa demais, vazia demais. As noites eram as piores. O medo do escuro, da solidão, do silêncio onde antes havia a voz do marido.
Um dia, uma vizinha chamada Lúcia bateu na porta e disse: "Vem, Cida, a gente ouve o evangelho do dia no celular, toma um café." Dona Aparecida quase não foi, estava cansada demais, estava com medo de chorar na frente de alguém, mas foi. E naquele dia, o evangelho falava justamente de uma mulher que não desistiu, que insistiu, que se jogou aos pés de Jesus, mesmo sem ter nenhuma garantia de que seria ouvida, mesmo sabendo que não tinha direito de pedir. Dona Aparecida chorou um choro que ela estava segurando havia meses, e depois, enxugando o rosto com a manga da blusa, disse uma frase que eu carrego comigo até hoje: "Padre, eu achava que Deus tinha me esquecido porque eu não conseguia nem rezar direito." Mas naquele dia, eu entendi que não precisa rezar bonito, precisa só abrir a porta, uma fresta já basta. Aos poucos, Dona Aparecida voltou a costurar, não porque um milagre espetacular aconteceu, não porque a dor sumiu da noite para o dia, mas porque algo dentro dela se moveu devagar, como semente que brota no escuro sem ninguém ver. Ela começou a costurar almofadas com frases do Evangelho e distribuía para as vizinhas do bairro. Virou um pequeno apostolado silencioso. Hoje, Dona Aparecida continua sentindo saudade do marido, continua tendo dias difíceis, continua com medo de certas noites, mas ela diz, com aquele sorriso calmo que só tem quem já passou pelo fundo do poço: "Eu não estou mais sozinha. Mesmo nos dias em que eu não sinto nada, eu sei que Ele está aqui." Essa pessoa não falou de milagres espetaculares, falou de uma porta que se abriu, de uma fresta, de uma migalha de graça que mudou tudo. Agora, eu quero voltar ao Evangelho, porque tem algo que a gente não pode deixar passar. Repare bem, o texto não diz que a mulher sírio-fenícia tinha uma fé perfeita, não diz que ela conhecia as Escrituras, não diz que ela frequentava o templo, não diz que ela era digna, preparada, santa. Ela era pagã, era estrangeira, era, pelos padrões da época, a última pessoa que teria direito de pedir algo a Jesus. Mas ela pediu, e não pediu com teologia elaborada, não pediu com palavras bonitas, decoradas, ensaiadas, pediu com o coração rasgado de mãe que vê a filha sofrendo e não aguenta mais. E Jesus não olhou para o currículo religioso dela. Jesus não perguntou quantas vezes ela tinha ido ao templo. Jesus não consultou nenhuma lista de merecimento. Jesus olhou para o coração. Repare bem, não diz porque você rezou certo, não diz porque você merece, não diz porque você é digna, diz por causa do que acabas de dizer. O que ela disse? Ela disse a verdade mais nua, mais simples, mais corajosa. Eu sei que não mereço o pão inteiro, mas até as migalhas são suficientes. E isso, meu irmão, minha irmã, é a oração mais honesta que existe. É a oração de quem não está tentando impressionar Deus. É a oração de quem está dizendo: eu estou aqui do jeito que eu sou, ferido, cansado, com medo, com dúvida, com vergonha, e mesmo assim eu acredito que a tua graça me alcança. Receber é um gesto simples, não exige diploma, não exige perfeição, não exige uma vida inteira de acertos. Receber é dizer: entra, mesmo que eu não esteja pronto. Entra, mesmo que a casa esteja bagunçada. Entra, mesmo que eu não saiba o que dizer. Entra, mesmo que eu esteja com medo de te decepcionar. E Deus entra, Ele sempre entra, porque o começo não vem de você, o começo vem de Deus. A cura daquela menina não nasceu do esforço da mãe, não nasceu do sangue nem da vontade da carne. A cura nasceu da graça. A mãe apenas abriu espaço, apenas fez uma fresta, e é isso que Deus espera de você hoje. Não que você resolva tudo,
não que você tenha força para tudo, não que você seja perfeito, nem forte, nem corajoso, apenas que você abra um espaço pequeno que seja, uma fresta que seja, e diga: entra. Deus não se cansa de começar, mesmo quando você já se cansou de recomeçar, mesmo quando você já perdeu a conta de quantas vezes tentou e falhou, Deus está ali, paciente, amoroso, fiel, pronto para iniciar algo novo na sua vida. O recomeço não depende da sua força, o recomeço depende da presença dEle. E sabe o que é mais bonito em tudo isso? O Evangelho de Marcos não conta os detalhes do que aconteceu depois, não descreve uma cena grandiosa, não fala de uma multidão celebrando, não narra fogos de artifício espirituais, diz apenas, com uma simplicidade que me emociona: ela voltou para casa e encontrou sua filha deitada na cama, pois o demônio já havia saído dela. Não houve espetáculo, não houve plateia, não houve aplausos. A cura aconteceu no silêncio, na intimidade do lar, longe dos olhos do mundo. E isso é graça sobre graça, porque a graça de Deus nem sempre vem com tambores e trombetas, nem sempre vem com arrepios e lágrimas. Às vezes a graça é aquela força misteriosa que você teve para levantar da cama num dia em que tudo em você dizia para ficar deitado. A graça é aquela ligação que veio na hora certa, de alguém que você nem esperava. A graça é aquele abraço que apareceu quando o cansaço era grande demais para carregar sozinho. A graça é o fato de você estar aqui agora, ouvindo essa palavra, quando tantas coisas poderiam ter feito você desistir, desligar, seguir em frente sem olhar para trás. Talvez você tenha recebido forças que nem percebeu. Talvez a graça de Deus esteve operando na sua vida esse tempo todo, não como fogo de artifício, não como trovão, mas como brasa que aquece por dentro, devagar, constante, firme, silenciosa. Graça sobre graça, não uma só vez, mas todas as vezes, não contada, não medida, não calculada. Graça que sustentou você nos dias em que ninguém viu o seu esforço. Graça que segurou suas lágrimas quando ninguém perguntou se você estava bem. Graça que te trouxe até aqui, até este momento, até esta palavra que não veio por acaso. Neste momento eu te convido a fazer algo muito simples. Não pense em amanhã como um grande projeto. Não pense no futuro como uma montanha que você precisa escalar sozinho. Não se cobre promessas que você não consegue cumprir. Pense apenas neste instante. E neste instante, faça uma oração com as suas palavras, do seu jeito, sem fórmula, sem medo de errar, sem medo de que não seja bonita o suficiente. Diga apenas: Senhor, entra na minha história, entra no meu cansaço, entra no meu medo, entra na minha solidão, entra nas minhas feridas, entra no que eu não consigo resolver, entra no que eu já desisti de mudar, entra, mesmo que eu não esteja pronto, entra, porque eu preciso de Ti mais do que consigo admitir. Isso já é oração, isso já é fé. Você não precisa sentir nada grandioso, você não precisa ter certeza absoluta, você não precisa de lágrimas nem de arrepios. Você só precisa abrir a porta do tamanho que conseguir, uma fresta que seja, uma migalha de coragem. E Deus, que atravessou a fronteira de Tiro e Sidônia para encontrar uma mulher que o mundo inteiro ignorava, esse mesmo Deus é capaz de atravessar qualquer distância, qualquer muro, qualquer escuridão para chegar até você. Aqueles que escreveram nos comentários, Deus viu cada nome, cada pedido, cada lágrima por trás das palavras. Aqueles que estão ouvindo em silêncio, sem escrever nada, talvez porque a dor é grande demais para virar frase, Deus também vê. O silêncio de vocês não é invisível, o coração ferido de vocês não é esquecido. Cada um de vocês está sendo visto agora, neste momento, pelo mesmo Deus que viu aquela mulher jogada aos seus pés.
Não se cobre tanto. Você fez o que pôde com as forças que tinha. E se hoje as forças parecem poucas, se o cansaço parece maior que a fé, se o medo parece mais real que a esperança, tudo bem, porque o Evangelho de hoje não pede que você seja forte. O Evangelho de hoje pede apenas que você esteja presente como aquela mulher que se jogou aos pés de Jesus, sem saber o que ia acontecer, sem ter garantia nenhuma, mas sabendo no fundo do coração que era ali que ela precisava estar. A mensagem de hoje é essa: você não precisa do pão inteiro. As migalhas da graça de Deus são suficientes para curar, para restaurar, para fazer recomeçar. E essas migalhas estão caindo da mesa de Deus agora, neste instante, sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu coração ferido, sobre o seu medo mais profundo. Agora, eu quero te pedir de novo com todo o meu coração. Escreve aqui nos comentários o seu nome e uma intenção. Pode ser uma palavra só: paz, saúde, trabalho, reconciliação, força, coragem, recomeço, luz. Coloca aqui. A gente lê cada nome, a gente reza por cada pedido, a gente caminha junto, porque é isso que a gente é, uma família que caminha junta mesmo sem se conhecer pessoalmente, uma família que se encontra todo dia ao redor da mesa da palavra, e nessa mesa, presta atenção nisso, ninguém é de fora, ninguém é estrangeiro, ninguém é cachorrinho, todos são filhos, todos têm lugar, todos têm direito às migalhas, e mais do que migalhas, ao pão inteiro do amor de Deus. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso hoje. Alguém que está cansado, ferido, sozinho, com medo. Alguém que talvez esteja achando que não tem mais espaço para ele na mesa de Deus. Manda para essa pessoa, porque às vezes uma palavra, uma só palavra, é a migalha que muda tudo. Amanhã estaremos juntos novamente. Amanhã tem mais palavra, mais presença, mais graça. E eu estarei aqui te esperando, como estou todo dia. Nós te esperamos amanhã. E mais do que isso, Deus te espera. Ele te espera com a mesa posta, com o lugar reservado, com o seu nome escrito. Você não precisa merecer. Você só precisa chegar. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre você e permaneça para sempre. Amém.